Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para a história? Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso. E eu acho até que você já sabe, mas vamos concretizar o negócio, né? A gente vai falar hoje sobre o povo brasileiro. Nós. Simples assim. Muito maravilhoso a nossa história. Tili, mas o fulano falou que não era muito legal, não. É sim, a gente faz parte dessa história. E já existiu. Não tem mais como a gente ter volta, não tem mais como a gente mudar o início. Já foi, virou história. Né? Então, tudo que é passado, as coisas importantes que aconteceram no nosso passado, eles viram, formam, né? Eles viram na sentido de virar, né? Não de ver, mas nossa história, nosso passado, a formação desse povo. É isso que a gente vai dar uma lidinha bem pequenininha, um slide bem miudinho, mas com uma grandeza, certo? De história. Então a gente vai falar sobre um pouco do povo brasileiro. E eu montei só isso aí. Simples assim. Aqui já diz tudo. Simples. Olha só, o povo brasileiro é o resultado da mistura de povos. Aí eu quero que você se ligue, porque quando a gente pergunta assim na prova, de que etnias o povo brasileiro foi formado? Aí você vai se tocar e vai lembrar dos índios, brancos europeus e os negros africanos. Combinado? Essas três etnias, para quem não sabe, etnia é a origem da pessoa. Raça só existe uma, que é a raça humana. Aí depois tem as outras, raça animal, os insetos e tal. Cada um tem uma racinha. Mas a humana só existe uma. Então para com essa história de a raça africana, os asiáticos. Não, são etnias. Nós temos etnias, origens diferentes. Tá? Nem todo mundo não nasceu no mesmo lugar, saindo do mesmo. Não. Cada um saiu de um lugarzinho diferente. E isso é o que encanta no povo brasileiro. Nós. A nossa formação é que a gente chama de uma mistura, é uma miscigenação. É quando há uma mistura de etnias. Então, o povo brasileiro ele foi formado pelos índios nativos que aqui já estavam quando os portugueses europeus chegaram e a vinda dos negros africanos para trabalhar como escravos nas fazendas de café, de cana-de-açúcar e tarará. Então, essas três etnias foram as principais para formar o nosso povo. Aí você lembra o casamento de negro com índios, índios com brancos, brancos com negros, índios com negros e assim aquela mistura louca, né? Os caboclos mamelucos, cafusos, né? Loucura, loucura, loucura. E é óbvio também que a gente não pode esquecer, gente, sabe de quê? Dos imigrantes. Ó. Imigrantes. Durante a colonização, recebemos imigrantes. E depois que a gente até viu no vídeo anterior, eu comentei sobre isso, a abolição da escravatura, como não havia mais mão de obra, veio mais imigrantes, e dessa vez convidados. Muito bem. Convidados para trabalhar nas fazendas de café e cana-de-açúcar como funcionários. É claro que não era tão bom assim, né? Era meio chatinho. Não os imigrantes, mas a situação deles aqui. Isso aí depois a gente vai conversar mais detalhadamente. Mas eles ajudaram também na formação do povo brasileiro. Então vamos lá? Índios, que eram os nativos que aqui existiam, os brancos europeus colonizaram o Brasil e outros vieram mais, e os negros africanos. Beleza? Esses são os principais. Quando a gente estiver falando dos imigrantes propriamente dito e da vinda deles para o Brasil, a gente vai falar de países de onde vieram imigrantes, da Itália, alemão, né, de vários países, milhares de países, né, milhares de pessoas vieram de vários países
aqui morar e viver e construíram família aqui no Brasil. Então, esse é um pouquinho da formação do povo brasileiro, onde nós temos nossas danças, nossa cultura, nossa alimentação, né? Nossa culinária extremamente diversificada, nossa linguagem, nosso idioma sofreu várias alterações ao longo dos anos, ao longo desses 520 anos que tem o Brasil, né? Essa formação brasileira. Nós estamos no ano de 2020. Então, se o Brasil foi descoberto por volta do ano de 1500 aí e foi colonizado, né? Digamos assim, então a gente percebe que o Brasil tem uma média aí de 520 anos, né? Uma média, tá? Então você veja bem, eu coloquei aí fotos de pessoas, né, aleatórias, porque foi tiradas da internet, mas que representam essa mistura de etnias e de cultura, né? De vocabulário, danças. A nossa cultura é uma das mais ricas do mundo, por conta dessa mistura de etnias. Combinado? Ajudei um pouquinho? Espero que sim. Deixa teu like, se inscreve no canal. Tati Lili vai sempre estar postando, sempre que posso, estar postando vídeo. Nessa pandemia, a coisa tá indo assim bem louca, né? Muitos vídeos e tal, muitas coisas, mas com o tempo vamos começar a diminuir um pouquinho o ritmo, tá? E eu preciso que você escreva aí no canal algo que você queira, algum conteúdo que tenha dúvida no nível de Fundamental 1, combinado? Você escreve aí, deixa teu comentário, que assim que eu puder eu retorno. Beleza? Cheiro no coração.